Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: o Elon Musk, muito oportunamente, questiona as motivações do Alexandre de Moraes em cercear o direito de manifestação de várias pessoas que, no caso, estão mais tangentes ao espectro da direita, né? Família clã Bolsonaro e pessoas mais próximas daquele grupo. E ele vem questionando agora, nesse fim de semana, acabamos de falar sobre isso, mas ele que está se arvorando com o arauto do direito de expressão, ele tem muitos negócios na China, muitos negócios bilionários na China. A maior fábrica da Tesla é na China. E na China, o Twitter é proibido para os cidadãos, mas não é proibido para o governo. O governo chinês tem Twitter, mas para falar conosco, os ocidentais de outros países. Então, eu acho interessante esse voluntarismo democrático do Elon Musk, mas que ignora claramente um dos seus parceiros principais, que é a China. O segundo é a Rússia, onde o Twitter também é severamente restringido, e ele recentemente bancou uma viagem do Tucker Carlson para mostrar as maravilhas da China. É bacana, é importante, na Rússia, mostrar realmente um outro lado da China. Entrevistou o Vladimir Putin, mas a oposição do Putin não teve microfone no mesmo Twitter onde o Tucker Carlson teve essa plataforma. Então, até que ponto vocês veem, aí é uma provocação geral para civilizadamente debater, até que ponto, tirando a questão da legalidade brasileira, até que ponto o Elon Musk realmente é um democrata? Escolhe alguém. Você, Alexandre, você que chegou agora. Tá bom. Vamos lá. Eu acho curioso, entendeu? O sujeito que deu palco para o Vladimir Putin fazer aquela palhaçada daquela entrevista, aquela genuflexão do Tucker Carlson para ele, o cara que talvez seja talvez seja o ator político mais perigoso do mundo hoje, né? É um sujeito realmente que desestabiliza o mundo de uma maneira, está fazendo um massacre na Ucrânia, é um sujeito que não estaria na caixinha que nós poderíamos, pelo que a gente entende, de pessoa boa, ou de uma boa influência para o mundo. E o Tucker, que virou aí esse bobo da corte do Elon Musk, não só fez essa entrevista absurda, ridícula, que é diferente, por exemplo, quem não assistiu o filme Frost Nixon, eu recomendo, que é um filme maravilhoso, que conta a história de um entrevistador que era o David Frost, que era um australiano, que tinha um programa ali meio de variedades e tal, e ele acaba apostando tudo numa entrevista com o Richard Nixon. Eu não vou dar spoiler, mas é uma coisa que aconteceu, é um filme maravilhoso, eu recomendo a todos, onde o David Frost realmente se empenhou em fazer uma entrevista direito com o Nixon, tirar coisas dele e tal. Então, é uma aula, é um filme muito bacana, recomendo a todos. E é o oposto do que o idiota do Tucker Carlson fez, não só com o Putin, mas com o Viktor Orbán, que ele fez a mesma palhaçada com o Orbán. Então, assim, colocar um sujeito como Elon Musk como um bastião da liberdade já é um meme, já é um meme, né? A gente aqui, claro, as coisas estão começando a aparecer, a gente tem muita coisa ainda para entender quais são as reais motivações por trás disso. Eu já ouvi várias versões. Tem uma versão, por exemplo, que defende que ele já queria sair do Brasil, né? Que há uma pressão de investidores, que o Brasil seria muito deficitário. A operação brasileira é uma operação muito difícil para todas as plataformas, não só para o Twitter, para o X, né? O Brasil é um país muito complicado, porque o Brasil fala uma língua que mais nenhum outro país fala. O português brasileiro não serve nem para Portugal, para outras. Dentro do guarda-chuva português, o português do Brasil é muito específico. Então, você, para ter uma operação no Brasil, por exemplo, de rede social, tecnologia, cumprir todas as exigências do Marco Civil, que é uma coisa do Congresso, não é do Judiciário, e aceitar todas as demandas. O Judiciário do Brasil é realmente muito demandador. De novo, isso não é uma exclusividade do Twitter, entendeu? Quer dizer, todas as
multinacionais, todas as empresas, as plataformas. Se você sentar para conversar com alguém do Google, ele vai reclamar do judiciário. Se você sentar para conversar com alguém do Facebook, ele vai reclamar do judiciário. Então, o judiciário brasileiro é difícil, é muito demandador, é pouco preparado e capacitado para lidar com rede social. A gente vê diversos erros. Agora, mesmo com todas essas vênias, levando isso tudo em consideração, é o fim da picada achar que esse sujeito, que o Elon Musk, pode ser corte revisora do Brasil. Entendeu? Então, como dizia Rui Barbosa, o judiciário existe para errar por último. Então, assim, o que ele quis dizer com essa ironia inteligente? Quando a gente dá fé pública no sistema republicano para o judiciário, isso não quer dizer que a gente concorde com tudo. E existem instrumentos na lei e na Constituição para, eventualmente, cobrar do judiciário erros. Isso acontece na prática? Raramente. O Brasil é o Brasil, a gente sabe os problemas que o país tem. Agora, o seu Rodrigo Pacheco não poderia, por exemplo, botar para andar um impeachment de um ministro da corte? Pô, instrumentos constitucionais ele tem, entendeu? Mas ninguém fala do papel do Congresso, não se cobra os deputados, não se cobra os senadores, entendeu? Então, assim, existem caminhos constitucionais e legais fora da ruptura institucional para se tentar melhorar a democracia e as instituições. Simplesmente você ter alguém que, só porque tem muito dinheiro, se acha no direito de dizer que as leis não se aplicam a ele, por mais que, de uma maneira abstrata, se concorde com a tese, eu não concordo, mas eu entendo que há bons argumentos no debate para todo lado, mas, nesse caso específico, o seu Elon Musk tem direito a recorrer, ele tem direito a ter os seus advogados, ele tem direito... E ninguém tem mais dinheiro no mundo para pegar os melhores advogados e comprar a briga que ele quiser. Ah, mas a decisão não estava clara. Bom, existe embargo de declaração para isso. Você pede esclarecimentos ao judiciário. Assim, você tem, dentro do arcabouço jurídico, recursos imperfeitos, porque tudo é imperfeito, mas dentro de um raciocínio do mal menor, o mal menor, na minha visão, com toda a vênia e respeito a opiniões contrárias, mas o mal menor é que o judiciário erre por último e não que alguém bata no peito porque deu vontade e acha que as leis não se aplicam a ele. Da mesma maneira que existe violência policial, existe corrupção policial, e eu não quero amanhã o Marcola dizendo, olha, como eu não concordo com o policial, como eu não gosto do delegado, eu aqui estou querendo achar que as leis não se aplicam a mim. Eu não quero isso para o Marcola, eu não quero isso para o Elon Musk, eu não quero isso para ninguém. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão muito séria. O Brasil é uma democracia frágil, o Brasil acabou de escapar por muito pouco de um golpe de Estado. Então, assim, às vezes podem ter reações exacerbadas, overreacts, em relação à chamada proteção da democracia. Pode ser, e vamos atrás, e vamos cobrar quando isso acontecer. Mas o bolsonarismo ele deu credibilidade ao outro lado, ao que seria a reação das instituições democráticas, na minha visão, para que ela, em nome desse guarda-chuva da defesa da democracia, faça um monte de coisa, que algumas a gente concorde, outras a gente não concorde. É uma questão complexa, não é binário, não é sim ou não, 100% certo para um lado, 100% certo do outro. Eu acho que tem muitas ponderações a serem feitas aí nesse caso, e vamos acompanhar, porque eu acho que ainda tem muita coisa para aparecer. Com certeza. Duda, uma das coisas que esse debate torna claro é que a falta de um regramento jurídico específico para as redes sociais se torna gritante, né? O fato de termos já alguns projetos que estão lá na gaveta do Congresso faz tempo sobre como criar um ordenamento jurídico específico para esses novos tempos de Twitter, X, né? Instagram, TikTok, enfim, todo um regramento específico que, ao mesmo tempo, não estimule desrespeito à imagem de terceiros e, por outro lado, garanta direito de manifestação, direito até de você falar palavras de baixo calão, depois você que se defenda no judiciário, mas você tem que ter o direito de falar, você tem que ter o direito e depois o outro vai ter o direito de te processar. Mas tudo isso está parado no Congresso. Você acha que esse tipo de debate, esse tipo de situação do fim de semana estimula o Congresso a tirar esse projeto ou criar um outro projeto nesse sentido?
Eu acho que já o pessoal da esquerda já está se manifestando, porque eles querem controlar as redes sociais. Agora, eu entendo que quando o Congresso não aprova alguma coisa, o Congresso está trabalhando, porque é função também do Congresso não decidir nada quando não existe um consenso entre os representantes da sociedade brasileira. E também entendo, Inácio, que o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução que meio que pisoteia ou contorna essa inação do Congresso, né? Porque eles criaram as próprias leis permitindo aí que algumas contas sejam suspensas, e meio que ignorando o Congresso brasileiro. Agora, uma questão que eu queria frisar aqui, o Elon Musk tem um monte de problema, um monte de defeitos, mas é um fato que o Twitter hoje é onde se dá o debate político no Brasil e em boa parte do mundo, não na China, mas em todo o mundo ocidental. É lá que acontece de maneira eficiente, democrática, o debate de ideias no mundo hoje. O Twitter não é uma rede com muitos usuários, a maior parte das pessoas está na internet só ali para ver aqueles videozinhos tontos, mas o debate de ideias acontece no Twitter. E o que a gente viu desses arquivos, desses e-mails que foram revelados pelo próprio Twitter ou X, é que havia uma pressão muito grande do STF, do Moraes e do TSE para suspender contas de pessoas. E aí eles falam ali, eles achavam que isso era politicamente motivado, porque era gente que era ou adepto do bolsonarismo, ou gente que criticava o sistema eleitoral, ou as urnas, e aí o Moraes acha que isso é ofender a soberania. Eu entendo que é só as pessoas expressando as próprias opiniões, mas de cercear, então, esse direito das pessoas de se manifestar, e também até de instrumentalizar as redes sociais, né? O Moraes ele queria que as pessoas fossem impedidas de usar hashtags, que é aquele símbolo do jogo da velha, que você diz ali um assunto, e impedir que aqueles assuntos ganhassem, se espalhassem para muita gente, né? Ou que o algoritmo sugerisse aquelas pessoas para outras pessoas. Então, para mim, isso claramente era o Moraes querendo direcionar do jeito que ele queria o debate político, e eu acho que o Elon Musk não é um grande defensor da liberdade de expressão, é isso aí mesmo, ele apoia, gosta do Putin, gosta do Orbán, ele contratou aquele Tucker Carlson, e comete esses montes de bobagem. Mas, ao existir a essas investidas do Moraes, do TSE, eu entendo que o Twitter, não estou falando do Elon Musk, que a empresa realmente conseguiu preservar esse debate democrático aqui no Brasil. Interessante. Aliás, pessoalmente, eu adoro o X, o Twitter, é a minha rede social favorita. Infelizmente, eu percebi que, de uns tempos para cá, tem muita conta falsa, muito robô, que fica criando propaganda de tudo quanto é tipo, política, inclusive, mas não apenas, de tudo quanto é tipo de poluição visual, e então isso dá uma poluída. Os nudes estão no meu perfil, né? Direto. Nudes estão no meu perfil. Você foi selecionado para não sei o quê, e marca você e mais 15. É um saco aquilo. O Twitter ele pode melhorar muito, né? Tem muita conta que você não tem uma identificação com a pessoa, né? Você tem perfil falso. Mas o Twitter não vai melhorar se ele aceitar todas as ordens que o Moraes está mandando lá. Muito pelo contrário. Diga lá, Oliveira, a sua visão.
vou acrescentar a visão econômica. Não é econômica, é uma visão política mesmo sobre esse assunto. Eu acho que a gente não pode perder de vista, embora tenha toda essa coisa sobre, né, o cara já é mal se ele é bilionário. Né? Ser bilionário é quase um crime. Então, ele está interessado em ganhar mais dinheiro. Veja só você, ele que é um dos caras mais ricos do mundo, estaria mais interessado ainda em ganhar mais dinheiro, tarará, tralala. O que a gente não pode perder de vista nessa discussão toda é que há, sim, um abuso por parte do STF, personalizado na figura do Alexandre de Moraes, que manda investigar, que não pode, investiga, que não pode, julga o que ele mandou investigar e investigou e condena. Ora, se isso não estiver errado, nada mais vai fazer sentido. É óbvio que isso é um problema que deve ser atacado. Ah, que bom ou que ruim que foi o Elon Musk, que foi o cara... Não acho que ele é um bastião da democracia, assim como não acho que o Alexandre de Moraes é um bastião da democracia. Aliás, há muito ele se arvora de bastião da democracia para utilizar de meios que são altamente autoritários, como o Elon Musk deve fazer ali no Twitter também, controlando o que ganha ou não mais tração dentro do Twitter. Agora, veja só, o Twitter pode ser democrático ou não. Ele não será nada se ele não existir. Ponto final. O que o Alexandre de Moraes tem feito, e aí não é só com o Twitter, ou com o X, ou com o Facebook, o que quer que seja, é decidir, em nome da população, sem nem ter sido eleito. Beleza, ele passou por uma camaradagem ali entre pessoas eleitas, pessoas escolhidas pelo povo, né, que são os senadores, para poder ser sabatinado e, então, ungido ministro do STF. Mas ele não está na alçada dele decidir o que eu devo ler ou não ler, o que eu devo achar fake news ou não fake news. Esse é um problema que está fora do escopo da justiça e não deveria nunca ter entrado no escopo da justiça. Não é para isso que a justiça existe. Existem leis, e você não precisa de novo regramento nenhum. Já existem leis que punem tudo isso. Basta que você aplique a lei. Agora, o que não pode, e isso que é o âmago dessa questão que a gente tem perdido quando vai por nomes. O âmago dessa questão é liberdade de expressão. Ah, mas é liberdade de expressão para qualquer coisa? Não, tem lei para isso. Quando você calunia, você pode ser processado, deve ser processado, condenado e pagar pelo que fez. Assim como o que não pode, na verdade, a gente tem que parar com essa mania subdesenvolvida e atrasada de terceirizar a nossa responsabilidade sobre as coisas. Não é o STF que tem que definir isso. Não é o STF que tem que dizer o que é ou não verdade. O que é ou não ciência, o que é ou não, o que pode e o que não pode ser discutido. Isso é obviamente equivocado, isso é obviamente errado. Eu acho que aí todo o resto dessa discussão, essa panaceia que o Elon Musk está fazendo, assim como ele fez lá atrás com o Mark Zuckerberg, e é dele isso, ele está usando o meio que ele pode, assim como o Alexandre de Moraes está usando o meio que ele pode, mas está errada a discussão. Não é, e isso tem que ficar muito claro, não é para o STF estar discutindo esse tipo de coisa. O STF tem que parar de criar lei. Agora o STF legisla, diz quem vai ser investigado pela lei que ele mesmo legislou, investiga e depois pune. Está tudo errado. Mas é óbvio que está tudo errado. E precisa de um freio de arrumação mesmo. Ruim que isso tem que vir lá do Elon Musk. E é uma coisa que eu falei também, até há pouco, com o André Marcília, que muitas das críticas que se faz ao STF agora, deles mesmos investigarem, eles mesmos condenarem, essa mistura de papéis é justamente uma das críticas que o STF fez ao Moro, ao anular quase todas, se não todas, as decisões dele na Lava Jato. Então, eles estariam em situações um pouco diferentes, mas análogas, cometendo os mesmos malfeitos que eles acusam, que muitos outros acusam o Moro de ter feito.
de ele ser o juiz, a promotoria e o carrasco que executa. E é o que parece, segundo a visão que você trouxe, que se encaixa no STF, mais especificamente com alguns juízes como o Alexandre de Moraes. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que a médio prazo, eu vou perguntar essa pergunta para o Alexandre, você acha que a médio prazo isso vai se aquietar, a poeira vai baixar, o Twitter, vulgo X, continuará existindo, ou você acha que estamos caminhando para a expulsão direta ou indireta dessa plataforma no Brasil? Vamos lá. Eu só queria pegar algumas bolas que foram levantadas pelo Rodrigo, já que ele falou de política, eu vou dar um exemplo de economia, aí a gente empata o jogo 1-1. É o seguinte, não, brincadeira, mas você vai pegar uma coisa que é o coração da economia liberal, que é a Bolsa de Valores. Se você for olhar as regras da Bolsa, você tem algumas limitações em relação a, vamos chamar de liberdade de expressão, muito grandes. Uma coisa típica é o inside information, por exemplo. Você não pode operar baseado em informações privilegiadas da cadeia. E ninguém aqui, por exemplo, chamaria a CVM de ditadora se ela impedir alguém de operar com informação privilegiada. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com abstrações e jogos de palavra, quando a gente está... uma coisa é uma opinião, outra coisa é um crime. E é possível praticar crimes com discursos. Acabei de dar um exemplo, tem vários outros. E também a justiça, por definição, ela é reativa. Né? A justiça ela anda muito quando ela é acionada ou provocada pelos agentes da sociedade. Então, ela era, né? Ela era, porque agora ela mesma se autoprovoca. Né? Nesse caso específico, eu ia chegar lá, você tem, eu acho que tem toda uma discussão que é possível ser feita em relação ao regimento do STF, que prevê que esse inquérito que é feito dentro de qualquer ameaça que aconteça dentro das dependências do Palácio lá da Justiça, e onde eles extrapolaram essa ideia para a internet toda, existe uma discussão, tem boas opiniões para todos os lados em relação a isso. Isso seria uma forçação de barra? Isso seria uma adaptação da lei a novos tempos da internet? Tem um monte de gente muito boa do direito dando opinião para todos os lados, e isso é uma coisa que já acontece há anos. E há anos, se o Congresso Nacional quisesse entrar no debate e regular essa história, o Congresso Nacional podia fazer isso. Então, assim, o Congresso ele é muito omisso e sempre me impressiona a maneira como o Congresso é pouco cobrado. Acaba a parte... Eu costumo dizer o seguinte, eu imagino o Congresso, nesse sentido, é como se o Congresso fosse a defesa e o Judiciário fosse o goleiro. E aí, toda hora, o goleiro tem que sair, tem que dar uma pernada, e aí, entendeu? Ninguém cobra o zagueiro, entendeu? De deixar a defesa aberta para o atacante adversário entrar. E aí é óbvio que, numa leitura de primeira camada, quem está sempre aparecendo é o goleiro. Mas nem sempre é culpa do goleiro. Às vezes o goleiro está aparecendo demais porque a defesa é omissa, a defesa é incompetente, a defesa não está fazendo o papel dela. Então, mas isso é um pouco mais difícil de enxergar, claro. Mas, no caso específico do Congresso, até porque o Congresso é muito rápido quando ele quer. Quando é alguma coisa que dói no calo dele, quando é alguma coisa que vai direto em algo que incomoda seu Arthur Lira, seu Rodrigo Pacheco, eles, de um dia para o outro, têm votação de noite, e eles dão um jeito de resolver o que eles quiserem do dia para a noite. Né? Quando é para juntar todo mundo numa só. Você vê, por exemplo, a velocidade, para pegar um assunto nosso aqui, recorrente, a velocidade com que foi caçado o Dallagnol, por exemplo. Tem um monte de coisa que acontece muito rápido. Então, assim, especificamente, nesse caso desse inquérito do STF, por exemplo, né, deles de ofício investigarem e tal, está errado. Eu não gosto disso. Eu nunca defendi esse inquérito, mas eu acho que há maneiras constitucionais de ir atrás disso e até, eventualmente, o Congresso fazer uma nova lei que acabe com essa e o Judiciário vai ter que se adaptar. Entendeu? Agora, o Judiciário é aquela história do gás, entendeu? O gás ocupa o espaço, não tem vácuo. Né? Você abre um quarto, ele ocupa. Então, assim, especificamente,
a gente lida com problemas que também à medida que eles vão aparecendo. Então, por exemplo, o Brasil, só para fechar, o Brasil sempre foi uma referência de vacinação. 95% das crianças vacinadas, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, com 300 milhões de doses de vacina por ano, o número é esse. Né? O Brasil é uma porcaria, um monte de coisa, mas especificamente em vacinação, nós não somos dos piores, pelo contrário, nós éramos referência. A cada ano, o número de vacinados, da cobertura vacinal do Brasil, está despencando. Né? E isso gera problemas de saúde pública muito sérios. E isso não tem nada a ver com rede social, com o debate, com esse movimento anti-vax que está vindo por aí. Será que o movimento anti-vax não mereceria um debate? Até que ponto é uma opinião você falar que feijão ungido cura Covid, e isso gerar mortes, gerar sequelas, gerar um impacto social enorme? Eu acho que, no mínimo, esse debate pode ser conduzido de uma maneira que se respeite a liberdade de expressão, mas que se entenda que, no mundo atual, onde as pessoas majoritariamente formam as suas opiniões como indivíduos nas redes sociais de uma maneira muito rápida e tal, que as consequências de desinformação, e aí, agora eu estou querendo lembrar a última coisa que eu queria falar que o Rodrigo levantou, a história das fake news. Até onde eu entendo, a ideia de fake news não é o que é mentira, o que é verdade, mas é o que é mentira deliberada. É uma mentira feita por alguém que sabe que aquilo é mentira para gerar um efeito ilícito, criminoso, em algum sentido. E aí eu faria essa separação, entendeu? Eu, por exemplo, adoraria botar na cadeia quem diz que o esporte é campeão brasileiro de 1987. Para mim é o Flamengo. Entendeu? Mas eu entendo que é uma opinião. Eu tenho uma, o outro tem outra e tal, tudo bem. Poderíamos tirar todos os títulos do Palmeiras da Leila e poderíamos dizer que separa o Palmeiras da Crefisa. Tudo bem, é uma opinião, entendeu? Agora, é diferente quando você tem, por exemplo, como aconteceu lá no Paraná, com aquele deputado Francisquini, que sabia que estava manipulando um vídeo para dizer que a urna, você ia apertar Bolsonaro, aparecia o Lula, era uma coisa assim, para criar caos, para minar o sistema democrático brasileiro. Ali é um pouco diferente. Ali era muito claro que não era uma opinião, que era alguém cometendo um crime, entendeu? E ali e a defesa dele do bolsonarismo, todo mundo era, gente, liberdade, opinião, entendeu? Então, assim, eu acho que é só para a gente tomar cuidado, porque nós estamos vivendo tempos novos e agora com a inteligência artificial vai ser pior ainda. Entendeu? Agora de manhã, uma tia minha caiu num golpe. Entrou a voz da filha dela pedindo 5 mil reais, ela perdeu. Entendeu? Isso aconteceu agora de manhã. E você ouvia a voz, era a voz da filha dela, igualzinho, feita por inteligência artificial. Entendeu? E aí? Isso é uma opinião do bandido? Não. Isso é crime. Entendeu? E à medida que os bandidos vão se sofisticando, a justiça, aos trancos e barrancos, vai correndo atrás. Deveria ser o Congresso. Rapidinho, Oliveira, por causa do tempo. Primeiro sobre o negócio do Insider Information. Né? Eu acho que eu gosto do paralelo com o Insider Information, que é exatamente isso. No fim das contas, você tem um regramento para evitar que aquilo aconteça. Quando acontece, você pune a pessoa, você não fecha a empresa. Sim. É isso, é basicamente isso. O que o Moraes está fazendo é buscando fechar as empresas. Nesse paralelo, tá? Não estou dizendo que é isso. Rodrigo, desculpa, isso não está na decisão dele. Entendeu? O Elon Musk, quando ele criou essa confusão com o Moraes, ele falou: eu estou preparado para fechar o X. Mas o Moraes nunca falou isso e a decisão dele não fala isso. Entendeu? Então, isso é uma outra. Desculpa eu me meter, mas é porque eu também vejo que muita coisa, às vezes, no debate é pautado pelo que o Musk falou que ia acontecer, mas que não está nem na decisão, não vi. Entendeu? Não, mas eu não disse, eu acabei de falar isso. Não disse que ele quer fechar a empresa, eu disse que o que ele está fazendo como resposta àquilo que ele entende como incorreto é fechar a empresa, no caso do paralelo com o Insider Information. O Insider Information lá, que é o caso do cara atuar no mercado financeiro, sabendo de algo que ainda não é público, né? Para quem não sabe o que é o Insider Information. Então, quando a CVM julga,
Então, esse regramento está ali, não é um regramento que saiu da cabeça de uma pessoa das CVM. Quando a CVM julga, ela julga a pessoa e quem mais tiver a ver com aquele caso. É exatamente isso que a justiça deveria fazer. Mas não é isso que a justiça tem feito. E não fez agora, no caso do Elon Musk, em tese, né? Porque a decisão do Alexandre é cheia de como é que se fala? De invenções dele mesmo. Ele cria crimes. Mas ele cria crimes. Mas só para lembrar uma última coisa, na justiça você pode condenar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Você vê no caso da Lava Jato, quantas empresas foram condenadas. E, nesse caso específico, o ataque não, né? Mas a investigação à empresa é porque a empresa é ré de uma investigação, ou ela é alvo de uma investigação, como já foi a Odebrecht, como já foi várias outras. É possível, às vezes, dependendo da situação, você investigar uma pessoa ou uma empresa, né? Isso, a empresa paga multa. A empresa paga multa, você não fecha. E aí os petistas falavam, isso na verdade a Lava Jato quer quebrar a economia e tal, mas não é.